Ora, irmãos, Gênesis capítulo 18. Há uma palavra que o Senhor tem feito descer ao meu coração. Já a fim de preparar os irmãos, é uma palavra um pouco dura. Mas Deus ele fala dessa forma porque Ele nos ama. Gênesis capítulo 18, e nós vamos ler o versículo 9. Antes nós vamos ler o versículo 1, irmãos. O 1 e o 2, depois nós vamos ler o 9. Amém? A palavra ela já foi confirmada. E ela não saiu do meu coração ainda. É como se eu comesse uma comida e não satisfez. Já preguei 3 vezes essa mensagem. E ela ainda continua. E a FIA, que sexta-feira ainda confirmou a mensagem através da revelação que Deus deu a ela. Então, não tem como escapar. Amém? Podemos ler? Depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda no maior calor do dia. Levantou Abraão os olhos e olhou e viu 3 homens em pé na sua frente. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Agora o versículo 9, e é o versículo chave aqui desta palavra. Versículo 9. Então lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Então lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Amém, irmãos? As irmãs confirmaram através do louvor. Agora que eu me recordei, na hora que eu li o texto. Sai da caverna. Louvado seja o nome do Senhor. De forma bem rápida, irmãos. É uma palavra muito séria, a qual Deus me deu a transmitir aos irmãos nessa noite, a todos nós. Eu já tenho pregado para mim acerca desse texto, porque já preguei 3 vezes, né, irmãos? Agora é a terceira. Esse mesmo texto. Então, eu já tenho pregado e ruminado essa palavra para poder transmitir aos irmãos. Mas sem demora, nós observamos no texto, na trajetória de Abraão, o pai da fé. Nós sabemos, aquele homem que no capítulo 12 foi chamado pelo Senhor para ir por uma terra, em busca de uma terra, seguindo uma orientação, uma promessa que ele não via vestígio e nem prova suficiente, palpável, para ele poder se apegar até chegar lá. Deus chamou: sai da tua tenda, da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Te mostrarei a futuro. Ele só mandou ele sair da terra, não falou para onde ia. E Abraão, esse pai da fé, por isso foi chamado pai da fé, porque teve a capacidade de sair e ir. E Abraão não conhecia a voz do Senhor, só que Deus conhecia Abraão. O maior problema não é nem nós não conhecermos Deus, o maior problema é Deus não nos conhecer. E Deus conhecia Abraão, e conhecer tem a ver de provei e gostei. Conhecer ali tem sentido de conhecer, irmão, no profundo. Eu conheço a índole, eu conheço o caráter do homem Abraão. Conheço, provei, gostei e vou lhe fazer promessa. Só que o problema é que ao mesmo ponto que nós vemos Abraão recebendo a promessa, a sua família também recebeu a promessa. Porque não tem como
Um casal, o homem recebeu uma promessa e ele se alheia à esposa. A promessa envolve toda a família. Toda a tua família está envolvida na mesma promessa, irmãos. Eu tenho uma promessa, mas é só eu, não. A tua promessa também insere toda a sua família. Isso tem prova bíblica? Lógico que tem. Mas qual que é o problema? É que nós vemos que Abraão entendeu e foi, mas Sara ficava escondida. Sara, todas as vezes que Deus lhe fazia promessa, Sara se mantia inerte. Sara se mantia no seu, vamos dizer assim, como se diz hoje, no ditado popular, virou até ditado popular, né? Cética, né? Ceticismo. A pessoa precisa ver para crer. Tem que ver para quê? Para crer. Então Sara não cria, Abraão cria. Só que teve um determinado momento que Deus vai lá e tem uma promessa, dizendo para Abraão: Abraão, eu não esqueci. Só que isso foi 15 anos depois. Ele já está caminhando, ele já está sofrendo, já está conhecendo mais o Senhor. E agora o Senhor vai no capítulo 15, chama ele de novo e fala: Abraão, eu vou te dar uma descendência. E ele fala: eu tenho meu servo Eliezer, o Senhor vai usar ele, porque não tem como de mim vir filho. Porque agora não é mais 75 anos, quando ele foi chamado, mas agora são 99 anos. E é um velho de 99 anos, ele já sentia que o seu corpo estava no processo de envelhecimento. Ele já sentia que os hormônios já não eram mais os mesmos. Sara também percebeu que as regras já não existiam mais. Então automaticamente não havia possibilidade nenhuma de vir um descendente a partir deles, na concepção de Sara e de Abraão. Quando Deus chega no capítulo 17, ele chama Abraão e fala para ele: Abraão, vamos fazer um pacto. E esse pacto vai se estender por toda a nação de Israel. Aquele que for circuncidado será meu. E no capítulo 17, Deus faz aliança com ele. Aquele que for circuncidado ao 8º dia. Só que cá para nós há uma diferença muito grande. Você pegar um bebê de 8 dias de idade e você circuncidá-lo. Para quem não sabe, circuncidá-lo seria cortar a pele do seu prepúcio. Eu não vou falar aqui, entrar em detalhes, mas era uma coisa muito dolorida. Era uma coisa que era uma cirurgia que não tinha anestesia. Nós sabemos, anestesia é algo, né, que veio ser inventado há 2 séculos agora, não, 2 séculos antes começou a ser inventado as primeiras. Naquela época não existia. Então toda dor ele sentia. A cirurgia como que era feita? Juntava-se algumas pessoas, agarrava no indivíduo, segurava, enquanto um pegava ali o instrumento cortante e cortava e deixava a dor seguir o seu curso. O negócio não tinha, irmão, remédio. Tinha que sentir a dor. A recuperação era 30 dias, e até hoje, quando se faz uma operação de fimose, que era a mesma coisa, é aproximadamente 30 dias para poder se recuperar. E naquela época não era diferente, era 30 dias. Só que a diferença é que, como não tinha anestésico nem nada, quando se cortava, dava febre de 40 graus na mesma hora. Só que volto a dizer, Abraão era circuncidado aos 99 anos? Não, ele nem sabia disso. Foi a hora que Deus fez o pacto. Então a partir dali ele teria que fazer a circuncisão. Ele foi circuncidado, Ismael com 13 anos, ele com 99, e os bebês de 8 dias. Só que eles nem lembravam, irmãos. Um bebê, eu não lembro de vacina que eu tomei. Ninguém lembra quando era bebê, só a mãe que lembra e chora. Mas nós não lembramos da vacina. Quando a gente era bebê, a gente não lembra.
Então uma criança perder ali a pele do seu prepúcio, sofrer ali aquela cirurgia, era uma coisa. Agora um velho de 99 anos, sofrer aquela dor, 99 anos, é desmerecedor, irmãos, é diferente. A fraqueza, irmãos, vinha na hora no indivíduo. A fraqueza tomava conta do indivíduo na hora. A febre, ele passava a entrar em repouso absoluto. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós iniciamos aqui a leitura no capítulo 18, que é o contexto da palavra que eu li, foi depois da circuncisão. Ele foi circuncidado e ele estava em recuperação. E o velho Abraão estava na tenda, na porta, no maior calor do dia. Já não bastava a maior dor, ainda no maior calor do dia, esperando a sua recuperação, renovar as suas forças, quando de repente na frente dele, 3 varões. 2 eram anjos, mas um era o próprio Senhor. E quando ele vê, ele identifica, ele percebe que era o próprio Deus que estava ali. Mas o que me choca é a atitude dele quando ele vê. Mesmo com todas as dores, mesmo fraco, a Bíblia diz que ele se levanta, apressa rapidamente, levanta e corre e se joga, se lança aos pés para adorar. No maior calor do dia, ele sai para entregar a sua melhor oferta. Ele fala: espera aqui rapidinho que eu vou preparar o melhor, eu vou preparar a farinha. E aonde estava Sara? Cozinhando. Até então tudo bem, está cozinhando. Até então tudo bem, ela está cozinhando. Então tem cozinha na cozinha mesmo. E ela faz tudo muito rápido. E o texto bíblico diz que depois que ela termina, eles comem. E quem está à porta falando com os 3 homens? Com os 2 anjos, Senhor, o próprio Deus. Abraão. Sara já havia feito tudo, mas ficou dentro da tenda. Sara trabalhou, cozinhou, deu o seu melhor nos bastidores, mas na hora do encontro, na hora de ir falar com o Senhor e desfrutar da presença, porque a promessa não diz respeito a só Abraão, mas ela também. Sara decide ficar dentro da casa, como sempre ela faz. E ele vai perguntar: aonde está Sara, sua mulher? E quando você ouve essa pergunta, você entende que ele está fazendo uma pergunta, porque óbvio que era para ela estar ali. Cadê Sara, sua mulher? Você está aqui, mas aonde ela está? Eu esperava que ela estivesse junto, porque a promessa, ele vai falar: Sara vai gerar um filho daqui a 1 ano. Ele queria falar essa promessa, proferir para ela. Mas Sara, com a síndrome de Adão, lembra? Deus perguntando: Adão, aonde estás? Me escondi porque estava nu, estava envergonhado, porque percebi a minha nudez, então me escondi da tua presença. Obviamente não era a mesma vergonha, mas era uma vergonha, era uma timidez que Sara tinha, que a trancava nos bastidores, enquanto Deus estava chamando ela para fora, para desfrutar da presença. Isso acarretou o que, irmãos? Sara tinha um problema. A esterilidade de Sara não era só física, irmãos, mas também espiritual. E é isso que impedia ela de sair para poder desfrutar daquilo que Abraão desfrutava. A presença de Deus em festa, e Abraão estava ali usufruindo. Abraão estava ali adorando,
vendo enquanto aqueles anjos ali se alimentando da oferta que ele deu, ele fica ali desfrutando daquela presença. E quando eles terminam de comer, ele fala, pergunta onde Sara está e fala: daqui 1 ano eu voltarei, e Sara, tua mulher, terá um filho. Aí, além de estar dentro da tenda escondida, ela prova a sua incredulidade ainda. Porque Abraão teve um momento que ele ri também, mas depois ele volta atrás. Porque Deus repreende, ele fala: não, é verdade. O Senhor falou, o Senhor vai cumprir. O Senhor é poderoso para fazer. Ele acreditou. Prova disso que ele faz uma oferta ao Senhor, mesmo não tendo força física para fazer. Ele desmaia e o Senhor termina a oferta e aceita. Mas Sara lá dentro, ela ri. E aqueles três homens falam: por que Sara riu? E Sara lá dentro na porta ouvindo na porta. Que coisa feia, irmãos. Se pode sair para fora, que está lá ouvindo. Prova que ela queria estar lá. Quem ouve da porta quer estar dentro, irmão. O que é melhor, irmãos? Ficar ouvindo da porta ou entrar e participar? Eu imagino a Sara ouvindo, falando dela: Sara, tua mulher terá um filho. Ela ouvindo. Aí o anjo, na hora, para mostrar que ele sabia que ela estava ali. É Deus falando. Às vezes você achando que está se escondendo, e Deus falando para você: eu estou vendo. Eu estou vendo você atrás da porta. É Deus falando para você: eu estou vendo você escondido. Eu estou vendo exatamente aonde você está. Eu estou vendo você fora, na outra esquina. Eu mandei você para outra. Estou vendo você na curva errada, tomando decisão errada. Eu estou vendo, eu estou observando, e eu estou te chamando: vem para cá, para você. O que eu tenho a te dizer, eu tenho coisas a te revelar, e não vai ser nos lugares aonde você tem participado, aonde você tem sido inserido. Eu quero que você venha para fora e creia na promessa que eu fiz lá atrás, porque ela ainda está de pé, e prova disso que você passou pelo que passou e está vivo. Passou o que passou. Ele mesmo pergunta: como que eu estou vivo? E Deus fala: porque a promessa ainda não se cumpriu. E enquanto a promessa não se cumpre, ninguém morre. Se está em obediência. Se você está em obediência à palavra de Deus, não morre enquanto a promessa não for cumprida. Porque Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, ele não vai voltar atrás. Não é a palavra de homem que fala de pé, não sustenta sentado. É Deus, aquele que falou uma vez, por causa de uma palavra, Ele envia o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Porque uma palavra de Deus lançada é uma sentença que não pode voltar atrás. Deus não fala sem compromisso, irmãos. Deus não fala sem responsabilidade. Deus não marca compromisso duvidoso, na dúvida se vai ou não. Deus sabe que vai. Então, se Deus fez uma promessa, cumprir, vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, na maior dor do dia, Abraão vai e se apresenta na hora que Deus se manifesta, enquanto Sara se esconde. Abraão se apresenta para oferecer, porque aquilo ali era algo fora do normal, irmãos. Era tudo que Abraão queria. Até então Abraão só ouviu a voz, agora ele está vendo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ver.
ver, irmãos. Deus nos chama para ver, mas para isso a gente tem que sair da zona da incredulidade. A tenda de Sara eu gostaria de chamar até de tenda da incredulidade. Por isso que ela não sai de lá. E tem gente escondida lá. Não se expõe porque sabe que tem promessa, sabe que tem chamada. Mas não se expõe por quê? Porque ainda não crê o suficiente. E a incredulidade traz prejuízo. Incredulidade traz esterilidade. Ou seja, você não crê, você não produz. E se nós não produzimos, há um grande problema a ser resolvido na presença do Eterno um dia. Porque Ele nos colocou aqui para produzir alguma coisa. E a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. A palavra de Deus nos deixa bem claro. A palavra de Deus, ela nos compara a uma árvore. E tem aquela parábola de Lucas capítulo 13, que vai dizer o seguinte: que tinha um vinhateiro, chega na vinha, e tinha ali um pé de figueira no meio da vinha. Irmão, não tem como não produzir na vinha, num ambiente como esse. A vinha é a igreja. Não tem como você não produzir. Aqui é o ambiente da fé, irmãos. Você olha para o lado, tem vinha. Você olha para o outro, vinha. Você está no meio e não tem como você não produzir, porque a terra é fértil. Você só não produz se não quiser. Aí que entra a nossa responsabilidade. É isso que Deus ali, Jesus na parábola estava querendo trazer. E Ele deixa claro. Ele fala que o vinhateiro olha. E Ele fala: até quando vai ficar ocupando a terra inutilmente? Corta e lança no fogo. Para que presta? E eu volto a dizer, a árvore simboliza eu e você. E Ele vai dizer, aí chega o lavrador e fala para ele: ô Senhor meu, deixa mais esse ano e eu vou lavrar, eu vou adubar, eu vou podar, eu vou preparar. E ano que vem, se não produzir, o Senhor arranca. Essa responsabilidade, irmãos. Ali, que fruto que Ele está falando? Primeiro, no contexto, é o fruto chamado arrependimento. Deus, Ele chega perto da minha árvore, da sua árvore, e Ele procura identificar se houve um verdadeiro arrependimento. E se houve o arrependimento, é fácil de identificar para Deus. Houve também transformação. Quando há arrependimento, há transformação. Foi falado aqui sobre Paulo. É o Paulo no caminho de Tarso. E depois do encontro com Deus, ele chega a Damasco. Só que o objetivo dele lá no começo era matar. Quando ele chega em Damasco, ele prega. É o nosso Deus, irmãos. No meio do caminho ele interrompe a trajetória, e a luz que ele viu ali iluminou a vida dele e transformou a vida de Paulo para sempre. E o Paulo, que queria matar, se isola no deserto e fica 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber, meditando. E dali ele vai para onde? Para Damasco, para o lugar onde ele ia matar. Ele vai agora para pregar. Louvado seja Deus. Esse é o poder transformador que Deus tem. E agora ele vai produzir fruto. E eu volto a dizer aos irmãos, Deus, Ele pergunta a esta igreja: aonde está você na chamada com que eu te chamei? Aonde está você no propósito que eu te dei?
Aonde está você no lugar secreto, no lugar fechado? Aonde está você na oração? Aonde está você na madrugada? Aonde está você no meio do monte? Deus pergunta: aonde está você na leitura, na meditação? Não estou vendo. Aonde está você ali, exercendo misericórdia, levantando o caído? Aonde está você? E não, irmãos, imagina, um ano passou e o vinhateiro chegar lá e falar: está no mesmo lugar. Eu fiz de tudo, eu podei, eu preparei, estava preparado para produzir, mas está no mesmo lugar. Não adianta, prefere ouvir da porta, não vai entrar para dentro, não quer relacionamento. Essa árvore será cortada, irmãos. Essa árvore será lançada no fogo, irmãos. Capítulo 3 de Mateus vai dizer, João Batista: eis que o machado está à raiz da árvore. A árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. E a árvore ali é quem? Ele estava pregando a todos nós. Então eu chamo a atenção desta igreja, irmãos, a qual o Senhor me deu a responsabilidade. Eu chamo a atenção desta igreja para analisar os frutos que nós temos produzido na redondeza, aonde a gente pisa, os frutos que são identificados em nós. Fruto, foi falado aqui pelo Gustavo até, marca, né? Aquilo que olha assim e fala assim: aquela marca lá não é normal, que marca é aquela? E a marca do sangue de Cristo que tem em nós, a marca da mansidão, foi falado aqui, a marca do amor, aquilo que nos identifica a Cristo, porque não tem outra coisa que vai levar o povo a Deus, irmãos, a não ser isso. Tem que olhar para nós e ver Cristo. Se não ver, não vai mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Há quem diga lá, né, a fé. A fé, pela fé você não é salvo, né? Pelas obras você não é salvo. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Mas em Tiago está que a fé sem obra é morta. Aí parece que tem uma contradição, mas não tem. A fé de capítulo 2, versículo de Efésios, é a fé para a salvação. Só Deus vê. Só Deus olha e fala: aquela ali tem, aquele ali tem. E é Deus quem dá. É Deus quem dá, se Ele encontrar espaço em nosso coração. Essa vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está em Romanos 2:8, se me falha a memória. 10:8. Essa fé, louvado seja o nome do Senhor. Então essa fé, irmãos, mas a fé de Tiago, qual a diferença? Essa fé que ele fala que tem que ser evidenciada. Essa fé que ele fala que se você pegar o doente, mas não dá o que comer ao necessitado, não vale de nada. É uma fé morta. O que está querendo dizer? Simples, irmãos. Deus está de olho na tua fé, que está no teu coração. Deus está de olho na tua fé. Eu não consigo ver ela, mas Deus vê. Mas o mundo está de olho nas nossas obras. O mundo não consegue enxergar a nossa fé, a não ser pelas nossas obras. E é por isso que a necessidade da nossa fé gera fruto. É por isso que há necessidade, o evangelista Rogério falou, da nossa fé gerar fruto. Porque através das nossas obras, dos nossos frutos, as pessoas vão identificar em nós a nossa fé. E através desse testemunho, a pessoa se entrega a Cristo. A pessoa decide servir a Jesus e largar toda a podridão de pecado que há nesse mundo afora. Se ela não encontrar nada novo, tem que ver, irmãos. A gente pensa assim: Deus só quer o coração, porque é só o coração que Ele vê. Não, irmãos.
Deus quer salvar a alma, o espírito, o corpo, é tudo. Se Jesus arrebatar a igreja hoje, você acha que vai subir o que, irmãos? Nós seremos, se o nosso corpo será como o de Cristo. Cristo morreu. Cristo morreu, irmãos. Morreu e ressuscitou num corpo palpável. Tomé chegou, tocou na ferida. Ele comeu, se alimentou. Prova que ele subiu com o corpo glorificado, um corpo de carne. E se Paulo fala que nós receberemos um corpo igual dele, significa que nós subiremos. Se Jesus voltar hoje, arrebatar a igreja, subiremos o nosso corpo, a nossa alma, nosso espírito. Só que tudo isso passará por uma transformação. Então o teu corpo também, irmãos. Onde estás? Deus está procurando você. No lugar onde Ele te chamou, Ele está te procurando. Aonde você está? E você sabe exatamente o que eu estou falando. Aonde você está? Não pense que essa dorzinha sua, não pensa que essa enfermidade sua é desculpa para você se esconder. Não, pode vir. Ele está te chamando. Ele permitiu a enfermidade, Ele permitiu a dor, Ele permitiu tudo isso acontecer, porque Ele sabe que você aguenta. E Ele está te chamando, pode vir. Com carga e tudo, mas com a dor, pode vir com ela também. Porque Abraão, no momento mais doloroso, se levanta e vai. Abre mão da sua dor e oferece o melhor a Deus. Não faça como Sara, porque senão você estará deixando um legado para a sua família e para aqueles que te conhecem, de esterilidade, de incredulidade. Só falo isso e finalizo. Mas Sara, eu até anotei, Sara deixou um legado triste de esterilidade. Todos os descendentes, as descendências de Sara, as mulheres eram estéreis. E detalhe, não tinha fé para crer também. Quem teve que orar foi o marido. Prova, a sua nora, Rebeca. A Bíblia diz que intercedeu Isaac para que ela gerasse. E ela gerou. Mas aí começa a dor, sabe? Começa a incomodar. Ela começa a sentir aquelas dores, porque era gêmeos, ela não sabia. Era algo novo, ela começou a sentir aquele incômodo. Aí ela foi orar. Para engravidar, quem orou foi Isaac. Ele intercedeu. Mas agora que a dor veio, ela vai orar. Porque tem incômodos que Deus traz a nós, justamente para nos levar ao altar da oração. Ele sabe que de outro jeito você não vai para lá, mas é tão urgente que Ele te permite sentir dor, e quando você vê, você já está rendido de joelho. Então foi o que aconteceu com Rebeca. Então ela passa a crer depois dessa atitude, depois das dores. Lembra de Daniel e Jonas? Daniel ora, é lançado na cova porque orou. Jonas no peixe porque não orou. Entende? Então isso é muito notório na Bíblia, que Deus, Ele quer nos conduzir pela via da salvação, e Ele nos ama tanto, que às vezes Ele utiliza o meio da dor, porque Ele sabe que dor maior do que passar a eternidade sem Deus não existe. Dor maior do que passar a eternidade sem Deus não existe. Não é nem ir para o inferno, irmãos. Não é nem ir para o inferno. Tem gente que fala medo do inferno. A Bíblia fala de passar a eternidade longe do Senhor. Porque eu já disse aqui, o inferno ele só é terrível porque Deus não está lá. E o céu não é maravilhoso só porque
é glória, porque é ouro, porque tem rios de cristais. Mas o céu é maravilhoso porque Deus está lá. Se Ele sair de lá, acabou a grandeza do céu. É a presença do Mestre. E eu falo isso, quando eu falo isso, eu falo da ganância humana. E nessa parte os crentes têm um pouco. Quando pensamos no céu, pensamos no quê? Rios de ouro, ruas de cristais. Confundi, né? Ruas de ouro, rio de cristal. Aspe, né? A gente pensa em tudo isso, mansão celestial. Sendo que o que Deus prometeu de primeira mão foi o quê? A presença dEle. Ele prometeu que Ele estaria conosco a eternidade. E isso seria maravilhoso. Louvado seja Deus. E a prova está na Bíblia. E eu uso lá a referência de Levítico. Começa a separação ali dos reinos. A tribo de Efraim vai ter essa terra é de vocês por herança. A terra de Naftali vai ter aqui essa herança. Terra de Judá vai ter por herança. Quando chega em Levi, que era a tribo que trabalhava para o Senhor, ele fala: porém a tribo de Levi não terá herança nenhuma. Aí o choque, né? Nós que trabalhamos para o Senhor não vamos ter herança nenhuma. E ele conclui: porque eu sou a vossa herança. Você tem noção de quão forte é isso? Vocês não terão herança na terra, porque eu sou a vossa herança. O presente de vocês está aqui em cima. Às vezes você fala: mas eu trabalho tanto, eu sirvo tanto, eu faço tanto. É porque eu faço nos bastidores, ninguém vê, mas eu faço, eu trabalho, o suor escorre. Mas Deus fala para você: não se preocupa não, eu sou a vossa herança, eu sou a sua recompensa. Um dia você entrará pelas portas, pelos portais celestiais, e ali eu estarei para te abraçar. Não repara não, irmãos, às vezes eu assumo a primeira pessoa, se referindo a Deus, porque a gente pega uma intimidade com o texto, e a inspiração de Deus vem. Eu imagino Deus ali de braços abertos no portão, recebendo muito crente que não foi visto, muito crente que não subiu numa tribuna para pregar, muito crente que não, aparentemente você fala, não produz. Deus recebendo de braços abertos e falando: vinde bendito do meu Pai, vem para o reino que está preparado para você antes da fundação do mundo. Porque tiveste fome, tu me deste de comer, tiveste sede, tu me deste de beber, levantaste o caído, e eu estava vendo. Mas Senhor, quando foi isso? Lembra da parábola? Mas quando foi isso, Senhor? Ninguém estava vendo. Eu contemplo tudo. Eu vi você no quarto fechado, eu vi você fazendo o seu esforço, eu vi você enfermo, mas intercedendo por quem estava enfermo. Eu vi você fraco, intercedendo por quem estava fraco. Eu vi. Vinde bendito do meu Pai, porque eu vi você evangelizando. Louvado seja o nome do Senhor. Então não se preocupa não, irmãos. Se você terá honra na terra, não se preocupa não. Porque a maior recompensa, lembra dessa sentença que Deus deu a Levi, porque ela se estende a nós. E eu provo por quê. Lembra dessa sentença: eu sou a sua herança. Quando você pensar: eu não estou recebendo nada, todo mundo prosperando menos eu, você lembra: eu sou a vossa herança. E quando você abre no livro de Mateus, capítulo 5, das bem-aventuranças, ele vai falar: bem-aventurados limpos de mãos e puros de coração. Não é porque eles verão o céu, também verão, mas é detalhe.
É detalhe. Você fala do que é detalhe, irmão? Não, que é detalhe. Ele fala: verão o Senhor. Eles verão o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, Hebreus 12:14, sem a qual ninguém verá o céu. Não, é detalhe, para que falar? Sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Coríntios, Paulo vai falar: quando ele vier, aquilo que é corruptível se transformar em incorruptível, nós o veremos como ele é, face a face. Entende que a maior herança é ele está falando: a maior herança sou eu sou a tua herança. O céu vai ter? Vai ter, e é glorioso lá, mas é detalhe. É detalhe, glorifique, porque você estará na minha presença, desfrutando da mesa que muitos desejam ir, desejam sentar nessa mesa, mas muito porque não querem abandonar o pecado, não querem abandonar, renunciar a algumas coisas, não sentarão naquela mesa. Mas eu quero crer que nesta igreja, irmãos, eu quero crer e oro por isso, que Deus aqui tem preparado um povo que vai sentar naquela mesa. Eu quero chegar naquela mesa, olhar e ver os irmãos, e ainda acenar com a mão. Eu quero falar ali: olha quem está na minha frente, olha aqui. E lá não vai ser pastor, lá, né, irmão Jonas. Aqui também eu sou irmão Jonas. Vai chegar lá: o irmão Rogério, meu irmão. Que a gente vai lembrar um do outro, irmãos. A gente vai lembrar um do outro. A palavra de Deus nos mostra isso claramente. Quando fala: nós o veremos. E quando Paulo vai falar em 1 Coríntios, fugiu o texto da cabeça agora, mas ele vai falar em 1 Coríntios, Paulo vai dizer, 1 Tessalonicenses 4, ele fala acerca daqueles que dormem no Senhor: não sejas como ignorante, porque vocês sabem que eles não estão mortos, estão dormindo. E no dia que a trombeta soar, ele fala: aqueles que estão mortos, que estão dormindo, ressuscitarão primeiro. E nós todos juntos subiremos. Nós vivos subiremos juntos. Ninguém vai chegar a inaugurar o céu primeiro. Nós todos vamos chegar junto. E quando ele coloca nós, ele está mostrando que nós iremos se conhecer. Nós iremos olhar e lembrar. Eu vou lembrar da minha esposa. A única coisa que não vou ter é sentimento. Esse sentimento que a gente tinha na terra não vai ter mais. Eu vou lembrar, eu vou olhar para o irmão Anderson, vou lembrar dele. Eu vou olhar para a irmã Terezinha, eu vou lembrar dela. Os irmãos vão lembrar de mim. Só que não como pastor, como irmão. Isso é gratificante demais, irmãos. Então eu peço aos irmãos, lembre disso. Deus está perguntando aonde você está, porque Ele quer que você venha para perto. Você ainda está muito longe, Ele quer que você chegue mais perto. Vem entrar para o círculo de oração, vem para o grupo da mocidade, vem entrar para o meio dessa família, vem tomar café com a gente. Eu sempre falo isso, porque é no cafezinho, irmãos, que a gente acaba desenvolvendo intimidade, comunhão. Vem participar mais de perto da igreja, porque você é envolvido com a igreja, com esse povo aqui, você está envolvido com Deus. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu deixo a esta igreja. Acabei passando ainda 10 minutos da hora que eu ia entregar, mas Deus sabe de todas as coisas. Neste momento, irmãos, eu gostaria de fazer uma oração por essa igreja. Eu gostaria que você se colocasse de pé.